Só fazer o pin aqui em mim. Eu esqueci. Um momentinho. Muito bom. Vamos lá, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de segunda-feira. Interessante. Aqui no Chico Xavier, nosso centro espírita aqui de Portland. A gente vai hoje estudar o capítulo 134 do Caminho, Verdade e Vida, o livro do Chico, psicografado pelo Chico, né? Mensagem de Emmanuel. E o capítulo é o 134, como eu já falei, basta pouco. Antes da gente começar, só quero lembrar a todos das nossas atividades semanais. Todas as segundas-feiras a gente está aqui, estudando desde as 7 horas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e às 7h45 a gente começa com essa palestra pública. Todos bem-vindos. Nossas informações ficam aí nas nossas redes sociais, no nosso site. Nas terças a gente estuda a mediunidade, com um grupo fechado às 10h30 e um grupo aberto às 6 da tarde, e 2 vezes por mês, aos domingos, a gente tem a evangelização infantil, do grupo infantil, nos domingos de manhã. A gente é um grupo de voluntários que trabalham todos voluntariamente, sem fins lucrativos, nessas atividades semanais que vocês veem aí, e a gente doações, ajuda para a manutenção aí da nossa casa, os nossos recursos de internet são super bem-vindos. E antes da gente começar, vamos fazer uma pequena oração, uma pequena prece, uma conexão aí com essa natureza linda que nos permeia, com essa espiritualidade que nos acolhe, né? Então, vamos todos que estão chegando agora para o estudo, vamos fechando os olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e nos conectando, né, com o som do espaço onde estamos, através da respiração, sentindo o cheiro, a temperatura, né? Em alguns lugares está mais quentinho, outros lugares mais frio. Que a gente sinta aí, com todos os nossos sentidos, essa dádiva de estar vivo, essa dádiva de poder estar aqui, investindo em nós mesmos, investindo no nosso espírito eterno. E vamos pedindo à espiritualidade aqui presente, que nos intua e nos ilumine, para que cada uma dessas palavras que vamos aqui escutar toque em nossos corações, nos transforme, nos fortaleça e tragam sabedoria para a nossa vida, para o nosso agir, para o nosso pensar, de modo que quando saiamos daqui, tenhamos mais consciência da nossa função, do nosso papel de almas infinitas, de espíritos eternos, que só estamos de passagem no planeta Terra, como uma forma de nos purificarmos, de nos transformarmos, mas que a nossa vida não para aqui. A nossa vida é eterna, a nossa vida é infinita e todos estamos a caminho da luz. Então, que a palestra de hoje seja de muita luz para todos nós, iluminando o nosso caminho e a nossa vida. Que assim seja.
Então, vamos lá. Ah, nesse capítulo, Emmanuel traz esse trechinho do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Como as últimas palestras, né, os últimos temas que a gente vem trazido, esse capítulo também né, esse trecho também é da Santa Ceia, onde Jesus está no cenáculo, conversando com os discípulos, se despedindo, já anunciando, né, que ele iria partir, e dando os seus recados, né, que foram muitos ali naquele momento, naquela noite. É, e nesse, o contexto, né, ele falava que aqueles que já tinham aprendido os seus mandamentos, as suas palavras, né, es- e que o amavam, estariam com ele, né, assim como ele também estaria com eles, né, e assim como o pai também estaria com eles, né. E né, a mensagem que ele passava era realmente: sigam meus mandamentos, sigam minhas palavras, porque vocês estarão comigo e eu estarão com vocês fazendo, né? O que, se vocês fizerem, né, seguirem o que disser, eu estarei com você. E aí um deles, né, que foi o Judas, não o Judas Iscariotes, e sim o Judas Tadeu, ele pergunta a Jesus. Então, Judas perguntou: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Então, a pergunta dele, né, foi: por que você manifestou essas palavras, esses ensinamentos, os seus milagres, né, tudo que a gente testemunhou, só para nós, né, o seu discipulado, e não a todos, né? Então, tanto esse Judas, estava questionando a Deus, o Judas Tadeu, como aconteceu. Hum? Pode ir? Como também a gente sabe que o Judas Iscariotes, né? O que que ele queria, apesar de ter traído, assim, traiu Jesus, mas ele queria que Jesus se mostrasse, né? Que Jesus os libertassem, né? Dos romanos, né? Do poder que estava ali, né? Então, eles queriam, né? Eles questionavam, não só, né? O Judas Tadeu questionava Jesus da, né, do porquê ele foi tão discreto no seu apostolado, né? Então esse é o tema do dia de hoje. Então vamos ler aí o que o Emmanuel nos traz no texto, né? Como sempre, e aí depois a gente vai dissecando parte por parte. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Então, a posição que ele escolheu, né? A forma que ele fez. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz, a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela, e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade, né? Às vezes a gente mesmo se pergunta, né? Por que que ele não fez mais? Por que que ele não desceu da cruz? Né? As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais.
ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão em gestos teatrais, do que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Todavia, Jesus falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço da utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e os recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples. Uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que esse foi o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Então, assim, de arrepiar esse texto, primeiramente, né? De tão simples, mas tão belo, né? Quando você pensa, né, que tudo que ele fez e ainda faz, e da forma que ele fez, o material que ele usou, né? O mais singelo possível, e 2000 anos se passaram e a gente continua aqui se debruçando nesses ensinamentos, né? Então vamos começar a dissecar, apesar, né, de a gente já ser bem claro o texto, né? Então, assim, é só a gente pensar. Ele nasceu numa manjedoura, né? A gente sabe as circunstâncias também, que eles estavam fugindo, né? Eles tinham lá a casinha deles, mas eles estavam fugindo de um censo, né? De um e estavam de viagem, né? E foi o único lugar que tinha para ele realmente poder nascer. Foi num lugar muito simples, né? Ao lado de animais, não tinha o luxo, né? De muitas camas, de cuidadoras. Realmente foi no momento, né? Em um lugar de muita simplicidade, né? Que foi numa manjedoura. E, e a forma que ele também cresceu, né? Foi viver junto com o seu pai, sua mãe, que eram pessoas simples, numa aldeola simples. E todos esperavam para a chegada do Messias, né? Que os judeus esperavam na época, o Messias, né? O grande Salvador daquele povo chegar. Eles esperavam, né? Devido às escrituras, um rei, né? Eles esperavam um rei poderoso, queria vencer, chegar, vencer o romano, ou vencer todos os conquistadores, não só os romanos, os bizantinos, os assírios, todo mundo que já tinha passado por ali, né? E queria estabelecer a paz naquele povo eternamente. Então, eles pensavam em alguém como Davi, como Salomão, rei, em cavalos, em força, com muita arma, queriam realmente dominar ali, né, a região e trazer a paz eterna para aquele grupo. E aí surge Jesus, né, aparentemente pequeno aos olhos dos judeus, né, não reconhecidos pelos judeus. Escolhe, como a gente vê no texto, né, pescadores, analfabetos, né, para serem seus missionários, e ao invés de pessoas letradas, juristas, né, conhecedores da lei judaica, ele escolhe, né, pessoas simples, escolhendo nascer e viver, né, na Galileia e não em Jerusalém. Né, se a gente pensar, se fosse, né, um rei que se esperava, não ia viver numa aldeia como Emmanuel nos traz, né? Na Galileia, e dizem que quando você estuda, né, um pouquinho mais, a Galileia era um local que tinha os judeus, os hebreus ali, mas era uma área muito misturada. Tinha muita gente que não era, né, daquela cultura, daquela religião, então eles se misturavam, então eles eram considerados um povo impuro,
pelos judeus, né? Porque não eram os judeus puros, né, que realmente estavam ali da linha, né, de Moisés, por causa da mistura. Então, foi ali que ele escolheu nascer, né? E por que será? A gente se pergunta. E ele chegou para transformar toda a humanidade. Então, como a gente falou, né, ele poderia ter vindo aí como essas figuras, né, marcantes da história, reis, rainhas, guerreiros, pensadores, no sentido, né, da intelectualidade, né, poderia ter feito as universidades, né, da época, ido às batalhas, né, mais importantes aí da época, mas ele inverteu um pouquinho a lógica da época, né, que a gente sabe que os ricos, né, e os poderosos dominavam pela força, pelo dinheiro, e ele trouxe a lógica da Boa Nova, né? Ele trouxe a lógica do Evangelho, a lógica da caridade, né? É, a lógica do amor, né? Ele buscou, assim, nas coisas pequenas, né, demonstrar as novas leis, né? Porque se a gente pensar antes de Jesus, né, até que Moisés já veio para instruir um pouco a lei, ele tinha algumas coisas de respeito, mas era uma lei muito né, do olho por olho, do dente por dente, da força, do meu, da proteção, do tribal, né, do tribalismo, o que fez aquele povo sobreviver e se manter aí ao longo dos tempos. Mas Jesus trouxe a lógica do amor, né? A lógica do, do pequeno, né? Daquela, né? Do, dos bem-aventurados, né, que a gente já falou na semana, algumas, já vem falando as semanas passadas, né? Os pobres de espírito, eles terão um reino, né? Os que choram, os mansos, os que não se revoltam, os humildes, né? Ele começou a criar um mundo que valorizasse isso, porque o mundo até então, né, não valorizava, né? Era o mundo do mais forte, o mundo de quem dominava, de quem humilhava, de quem realmente fazia que o outro subjugar o outro, né? Era assim que você tinha o poder. E aí, né, um pequeno pescador, um pequeno carpinteiro, né, filho de pessoas humildes, escolheu pescadores ou pessoas, né, de muito pouca cultura intelectual da época, e, e realmente foi com esse material, né, foi nesses 3 anos de vida, exercendo o seu, o seu ministério, que ele nos ensinou e continua nos ensinando até hoje, né? Então, quais foram esses recursos que a gente está falando, né? A simplicidade, o amor, a benevolência, o perdão, e o que ele fez, né? O que o Judas Tadeu, né? Pergunta a ele, né? Por que você faz tão pouco, né? E com tão pouco que ele fez, ele curou cegos, né? Ele curou leprosos, como a gente viu hoje, mas foi a maior obra, né? De todos os tempos, né? Que aí ultrapassou, né, a muitos impérios, né? Se a gente vê, né, Império Romano, Assírios, persas, né, os egípcios, a Idade Média, todo mundo veio tentando, né, combater essa mensagem, e essa mensagem permaneceu, né? Foi simples, foi singelo, mas que falou com a alma, né? Que a gente sabe que esses que são os valores eternos. E por isso que eles persistem, porque eles falam com a nossa alma. Eles falam com a nossa centelha divina, né? É aí que dá o clique, né? É aí que se reconhece e é aí que se perdura, né? Porque o poder, né, dos poderosos, ele só se sustenta enquanto o poderoso está lá no poder, né?
E o amor, a benevolência, o perdão, né? Eles vão sustentar, porque temos a centelha divina, né? E essa conexão, ela é inquebrável, né? Digamos assim, uma vez que a gente reconhece que aquela centelha divina, ela se abre também, né? Porque para o mundo dos poderosos, né, onde aquela centelha divina, né, onde está tudo muito fechado, não tem nem esse clique, não tem nem esse, a chavinha não entra, né? Mas para quem, né, para todos nós que estamos aqui, né, que já entendemos esta outra linguagem, que é a linguagem do amor, né? Ele, ele, ele nos toca, né? E se a gente pensar, a gente falou do óbolo da viúva, né? No estudo anterior, né? Que ela deu pouco, mas ela deu tudo que ela tinha, né? Célia nos trouxe, né? Eu tinha estudado um pouquinho, né? E ela deu tudo, como Jesus, né? Ele deu tudo o que ele tinha, né? E olha o poder do que ele deu para gente. Ele não tinha castelos, né? Ele não tinha é, cordeiros, né? Para dar no templo, e ele deu o que ele tinha. Ele deu o que ele veio para dar, que é o amor, é o perdão, é a cura, são os ensinamentos de bondade, né? E a gente fica pensando nos dias de hoje, né? Assim, o que que a gente está dando, né? A gente está dando qualidade ou a gente está dando quantidade? Né? Mais uma vez, né? Não, que sua mão direita não olhe o que sua mão esquerda não olhe o que sua mão direita está fazendo, né? No mundo atual, né? E a gente é cristão, né? A gente sabe desses valores, mas mesmo assim, né? Se a gente vê nessas fotinhos aí, né? O Jesus, ele podia ter uma, né? Podia ter escolhido ter uma vida um pouco mais abastada do que ele teve. Assim, ele era um carpinteiro, ele tinha uma profissão, né? Todos eles ali poderiam não viver com um pouquinho mais de matéria, né? Da matéria da época e viver um pouco mais confortável perto das suas famílias, mas não, escolheram viver aí, ó, de cidade em cidade, né? Contavam o dinheiro, né? Num saquinho para poder comer ali a sobrevivência daquele grupo, né? Jesus ali abaixado, segurando num leproso, né? Esse é um cego, não, esse é o leproso, né? Para levá-lo, para curá-lo. Então, não, esse é o cego, desculpa. É o cego do poço de água. E, e assim, né? É perto dos pobres, perto dos doentes, dos famintos, que Jesus veio demonstrar, né, o novo sentido do poder para a humanidade. Então, Jesus, todavia, falou com uma alma para a alma imortal, como a gente já falou aqui, né? E suas revelações nunca morrem, né? Porque a gente já falou, né? Ele falou do que engrandece as nossas vidas, né? Ele falou do que é mais profundo do nosso espírito imortal, da nossa centelha divina, né? Desse poder que está dentro de nós. E ele não se impôs, né? Ele foi a sua autoridade moral, foi seu exemplo, foi seu amor, foi seu carinho, a forma que ele falava, respeitava, desafiava as pessoas. Ele não era também só bonzinho no sentido, né, de aceitar. Ele fazia com que as pessoas refletissem, mas com muita autoridade moral. Que essa autoridade não vem com a espada, né? Não vem com cargo público ou com cargo numa empresa, né? Não vem com uma coroa, né? Ela vem através do exemplo, né? Em que Jesus foi realmente o nosso exemplo. E tem uma frase, eu não, eu me preparando, eu li, né, que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é pouco. Então, eu queria que a gente ficasse, né, ficasse com essa palavra para a nossa reflexão aí da semana, né, que, né, a gente pode ter muito, né, e a gente vê, assim, nesse mundo capitalista que a gente vive, né,
Muitas vezes, né, a gente fica pensando assim, né: "Ai, o que eu queria, quando eu crescer, eu quero ter essa casa, esse carro, esse emprego, esse marido ou essa mulher, quero fazer essa viagem". Aí chega um dia, né, que a gente até tem, a gente teve tudo, né, às vezes o coração tá vazio, a gente sofre ansiedade, sofre aquela coisa assim: "Nossa, eu quis ter tudo isso e quando eu cheguei aqui, ou eu quero mais, ou eu sinto que eu não estou feliz", né. Então, eu queria que a gente refletisse, né, ah, né, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é pouco. E a gente aprender a valorizar, né, o que a vida nos deu até agora, o que a vida tem nos oferecido, que é muito, né, todos que estamos aqui, a maioria de nós somos pessoas que moramos aí no exterior, tivemos uma chance incrível aí, né, de ter essa oportunidade, de conhecer uma cultura nova, de ter empregos incríveis ou de crescer famílias incríveis, crianças que falam aí 2, 3, 4 línguas, eh, né, temos abundância, né. A gente tem muita abundância nas nossas vidas. E, primeiramente, assim, agradecermos, né, por tudo que temos e fazermos a reflexão, né, de se somos gratos com o que temos. E não esquecer, né, que tudo que a gente tem, né, é ele que colocou nas nossas vidas, e o que que a gente está fazendo pela vida de outras pessoas. Jesus se entregou, né, a gente sabe, seus apóstolos, muito deles, a maioria, né, morreram difundindo, divulgando a mensagem, da boa nova, né. E nós? Né, como estão nossos atos, como estão não somente de doar coisa material, né, não é isso que é o mais importante. É ser gentil, é ser amoroso, é ser respeitoso, é ser humilde na nossa família, no núcleo no nosso pequeno núcleo familiar, mas também na rua, com quem a gente encontra, né, no nosso trabalho, na nossa na nossa igreja, onde a gente for, né, no nosso centro espírita. Se a gente está seguindo, né, o exemplo e fazendo, por mais que pequeno, os ensinamentos do nosso amado mestre Jesus. Então é com essa mensagem que eu queria que a gente saísse daqui com muita gratidão no nosso coração, com essa vida abundante que a gente tem, e com essa frase, mais uma vez eu repito: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é pouco. Para a gente caminhar para o nosso fechamento, nosso passe espiritual, vamos aí olhando essa imagem linda, nosso amado governador terrestre, nos abraçando, nos cuidando, jorrando, né, essa energia dourada a cada um de nós, vamos fechando o olho e primeiramente agradecendo por tudo que temos, por tudo que já conseguimos, tanto no plano físico quanto no plano material, que nossos corações possam ser gratos, que essa energia dourada possa entrar dentro do nosso coração, expandindo com muita luz, e que a gente possa doar tudo aquilo que temos recebido, que a gente possa doar amor, que a gente possa doar a fé, que a gente possa doar a abundância, que a gente possa doar a humildade, que a gente possa doar uma palavra amiga, um gesto de carinho, que possamos doar um abraço, que essa luz que emana do nosso coração, que essa luz dourada
possa abraçar as nossas casas, os nossos familiares tão amados, onde quer que eles estejam, que essa luz emanando dos nossos corações, abrace todos os nossos vizinhos, todos aqueles que estão nas cidades onde estamos, em suas casas, nas ruas, nos hospitais. E essa luz dourada também possa tocar o nosso planeta Terra, expandindo para todo esse universo maravilhoso no qual estamos inseridos, desse fluido divino. Que essa luz fluidifique tudo que toca. Fluidifique os nossos corpos, nossa natureza, os mares, as águas, os céus. Que essa luz volte para cada um de nós, entrando no topo das nossas cabeças, transbordando todo o nosso corpo, esquentando os nossos corações nesse dia de inverno aqui em Portland, nos acalmando, nos curando e nos trazendo a energia que necessitamos para seguirmos mais forte na nossa caminhada terrestre. Que assim seja e assim será. Amém.